Bora, Fel, se liga nos donos da bola especial de Natal. Com as informações do Corinthians, parece que o Coringão enviou uma proposta oficial ao Pogba, hein? E também análise do Neto aí sobre o ano de Augusto Melo no comando do Corinthians nesse primeiro ano aí como presidente do Timão. Mais pro final do vídeo ali, Samir Carvalho trouxe essa proposta que o Corinthians fez ao Pogba oficial, hein? Entre os valores e condições aí pro Coringão tentar fechar o negócio. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aí de qual cidade você está falando. Feliz Natal a todos e bora pro vídeo. Vamos lá então, hoje é véspera de Natal. O que seria uma coisa boa na véspera de Natal? Pra você, pro Veloso, pro Souza, pro Maravilha, numa véspera de Natal, o que seria legal? Família. A gente tá junto com a família, irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos vocês e que nesse dia aí, que vai chegando o Natal, a gente possa ter consciência do que é o Natal, né? E aí cada um que se vire no seu Natal, né? Cada um que faça o seu bom Natal, boa véspera de Natal para vocês todos, começando aqui os donos da bola, porque nós não para, nós é Natal, nós é finados, nós Réveillon, é Carnaval, nós é Réveillon, tá aqui no nós é aniversário, nós trabalha. Se morrer alguém, nós trabalha também e que tá tudo certo. Então nós vamos arrebentar a boca do balão com todo mundo. Boa véspera de Natal para vocês, todos os câmeras, pro Pedro, pro Paulo, para as camareiras, para a Lidiane, para todo mundo. E aqueles que me odeiam, continuam me odiando. Mas hoje é Natal. É Natal. Natal é Natal. O Papai Noel ia na chaminé para você, Veloso? Nunca passou lá. E aí? Lá eu acho que não tinha no GPS dele lá, não. E lá em Barília? Nem chaminé tinha. Mas é o seguinte, o Natal a mãe da gente fazia, né? Fazia. O pai da gente fazia. Eu lembro muito bem, assim, aí tinha aquele frango, maionese, uma árvore de Natal, né? Tinha, era legal pra caramba. E graças a Deus que a gente continua vivo e forte. A verdade é o seguinte, a gente tem o ilustre do Corinthians aí, o que é, Ricardinho? Junto comigo. Vamos lá, vamos mostrar pra vocês aí a posse do Augusto Melo, né, para que a gente possa ter ideia. A posse Veloso Souza e também, cuidado com os traíra, hein, Augusto? Dá uma olhada aí, hein? Fique esperto, hein? Dá para entender que no começo deles se falou de farra, se falou de papapá. Esse início foi muito desgastante politicamente, Veloso Souza e Maravilha. E a pergunta é igual para vocês três, para todo mundo que está aí na véspera do Natal, e também de contratações, das coisas que foram feitas. Esse foi o início de uma reviravolta, de uma coisa horrível que o Corinthians teve que permanecer durante 16 anos no poder daquelas pessoas que lá estavam, mas o começo foi ruim, Veloso. Foi ruim, boa tarde a todos. Eu acho que principalmente a dificuldade nessa transição que não aconteceu. Quando o Augusto pegou o Corinthians, e ele falou isso depois, ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele foi entender quando ele sentou na cadeira, porque saiu a que era a situação e entrou Augusto, que naquele momento era oposição. Então a situação, a impressão que eu tenho, é que não fez muita questão de deixar o Augusto à vontade, entendendo tudo o que estava acontecendo. O Augusto teve que ir no dia a dia e descobrindo como é que era a situação do Corinthians. Tem toda a razão, porque quando a gente estava aqui, o Duílio falou, não, tá tudo certo, todos vocês aí, da Renovação e Transparência, falou que, nossa, que não sei o quê, que aquela coisa toda, 11 meses será atrasado. E sem elenco. Sem elenco, 30 milhões e sem dinheiro. Vários jogadores estavam com um contrato que venceram no final do ano. O Augusto pegou um time com dívida, sem dinheiro e sem elenco. E mais uma coisa, qual a falta que o Renato Augusto faz pro time de hoje, que vocês meteram o pau em mim? Eu acho que nós três tínhamos o mesmo pensamento dele de ir pela idade. O que ele fez do Fluminense? Juliano no Santos, o Gil não. Eu acho que o Gil caberia. Fácil. Então, ele ainda teve que tirar um monte de gente e ainda tomou o processo em cima dos jogadores que saíram. Veloso, lembra disso? Teve que pagar folha atrasada, teve que montar um elenco. E aí a dificuldade de se começar um projeto sem realmente estar sabendo exatamente o que está acontecendo. Falaram muita bobagem também, é verdade. Agora, depois, a farra acabou. Até isso ele aprendeu. Você viu que ele parou de falar? Parou de falar. A gente vai falar depois aí. Ele aprendeu que ele tinha que trabalhar mais em silêncio e mostrar os resultados. Teve pressão, ele chegou a falar, não, nós vamos trazer 4 titulares e vieram. Verdade. Na janela do meio do ano. A gente vai falar sobre isso. Acertar o time e aí terminou bem a temporada. Ô Veloso, primeiro eu queria agradecer no Natal o que o Augusto, o que a diretoria, o que o Raul fizeram para mim em relação ao meu busto.
né? Legal. Que foi maravilhoso, foi uma das coisas mais maravilhosas. Foi um presente de Natal, hein? Não foi, obrigado por Esse foi você ter presente. ligado para mim. Você não ligou, Souza. Tudo bem. Eu não mandei Nem mensagem pra maravilha. você, não? Você mandou? Claro que Ah, eu tá mandei. bom. Você me respondeu? Tô brincando. Foi maravilhoso para minha família, muito obrigado. E também a festa dos ex-jogadores que foi feita com o Batata, com o Guinei, com o Vladimir, com o Zé Maria. Um beijo para Tânia, um beijo para todos vocês, para a mulher do Vladimir, um beijo para vocês que estiveram lá, o Ronaldo, Dagoberto, né, Zenon, muita gente legal. Foi muito maravilhoso, muito obrigado o que foi feito para mim nesse ano. O meu Natal já está ganho. Hoje é a véspera, eu vou comer aí. Eu gosto de comer uma maionese, gosto de comer frango. Não quero essas coisas de chique, não, hein? E que também respeito quem gosta. Tá tudo bem quem come caviar, tá tudo bem. Mas eu vou aquele frango de padaria, aquela maionese, sabe, legal, e aquele arroz branco. Gosto do tender. No Natal... E tender é gostoso também. Tender é bom. A gente ganhou da Band aqui, a gente vai fazer, vai ficar bonito. Um beijo para toda a minha família, bom Natal para todo mundo. Quando eles chegaram, Souza, e principalmente nesse momento aí, foi difícil deles entenderem, né? E aí o rompimento também com o Rubão, né? Mas aqui, boa tarde primeiro a todos, né? Um Feliz Natal a todos também. Então, todo esse processo que o Augusto passou era esperado, né? Eu falei aqui um dia, quando o Duílio esteve aqui, sobre reformulação, sobre trazer alguém capacitado para sentar na cadeira de dirigente do Corinthians. E o Augusto Melo comprou uma briga muito gigante, né? Quando ele chega e ele tenta fazer essa transição, né? Principalmente trazer pessoas capacitadas para sentar na cadeira. Porque não adianta, né? Você ser corintiano. Que corintiano é esse que levou o clube em 16 anos de poder numa situação que está? Então você dirigir um clube sem 16 dinheiro... anos, deixaram 2 bilhões de dívida, não pagaram 1 centavo do estádio, várias armadilhas do meio do caminho, fizeram de tudo para que o Corinthians caísse, no meu ponto de vista, em todas as coisas. Renovaram com o Mano Menezes, dando 12 milhões para ele. Renovaram com o Mano, dando 12 milhões para ele de multa. Mandaram ele embora. Se a outra diretoria sem saber que a outra diretoria, Augusto teve que... Colocaram na barra. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não foi só isso. O que mais, Souza? Renovação de contrato. Renovação de contrato. O Augusto chegou e teve que resolver um monte de coisas de camarote. Paulinho. E o Paulinho que sobrou. Então foi muita coisa. O único erro que eu tenho aqui, que a gente sabe, né, que eu tenho que falar do Augusto, eram as falas dele. As falas dele completamente equivocadas. Equivocadas. Não, vamos viver, o Corinthians vai ser diferente. Não é assim. Você não consegue fazer futebol sem dinheiro, com a dívida gigante que o Corinthians tem. Então, depois que ele sentou na cadeira, que ele parou, que ele... Demorou sofreu, esse 1 ano, né? Sofreu. Demorou 1 ano. E eu vou te falar, Neto. E é pouco ainda. É pouco. É pouco ainda. Para a situação do Corinthians, que deixaram o Corinthians, é pouco. É Então, muito difícil, em 2 anos mais de mandato que ele tem, tenho certeza que o Corinthians vai ganhar título ano que vem. Você pode estar aí na véspera de Natal, Papai Noel, pode ter certeza que o Corinthians vai brigar por título e vai ganhar título. Eu não tenho dúvida disso. Renovou Carrilho, Memphis, o Alberto aí na situação Hugo, dele. Né? Acertou a situação. Né? Então tem muita coisa importante para o Corinthians nesse ano de 2026. Muita coisa importante. 2025. 2026 a gente vai estar aqui também. Conta pra mim, Maravilha, o que você pensa de quando chegou, da parada toda disso que você brilhantemente, junto com a gente, sempre tá arrebentando, Maravilha. Bom Natal pra você hoje. Boa véspera. E Feliz Natal a todos em casa. Olha, Neto, é que o Augusto chegou, parece que com muita sede ao pote, né? Queria fazer um monte de coisa, ao mesmo tempo, como disse o próprio Veloso, uns comentários que não deram certo, a farra acabou, vou fazer isso, e não era bem assim. Ele também tem uma coisa que eu vou colocar para vocês, politicamente, para saber, ele acreditou em muita gente. Muita gente do lado. E muita gente que arrebentou com ele, né? Muita gente que desfez daquilo que combinou e ele foi trucidado pelas pessoas que ele acreditou, né? E aí o cara tá ali do seu lado, é aquele famoso traíra, né? Você pensa que é teu amigo ali na frente. Virou pau, né? E criticou que não sei o quê, que vai ter isso, mais aquilo, mas até que, enfim, o Corinthians deu uma embalada no final, né? Deu uma melhorada, correu o risco de rebaixamento em muitas rodadas, parece que 21 ou 22 em seguida. Mas aí o Corinthians acabou, com tudo isso, ainda disputa, né? A gente vai falar sobre isso. Rapaz, que coisa
que ninguém estava acreditando. Agora, tomara que no ano que vem tudo mude, né? Como diria agora, o cara canta agora, aquela empolgação de final. Porque uma coisa importante também, Veloso e Souza e Maravilha, foi quando ele conseguiu entender isso, né? Quando ele pagou o salário atrasado dos caras, o Cássio foi embora, né? Carlos Miguel foi embora, começou um turbilhão. Todos os empresários que têm o direito de receber os seus dinheiros daquilo que vocês acordaram com o Corinthians, mas da administração de 16 anos, entraram, não todos. Paulo Pimenta não entrou, Paulo Pimenta não. Pitambeiras não entrou, acho que o Juliano Bertolucci não entrou, e não sei qual outro que não entrou. Do restante, foi uma pressão em cima dele, Veloso. O Will não entrou. O Will também não entrou. Um beijo pro Will. Foi uma pressão porque ele chegou tendo que reformular o time cheio de execuções, né? Execuções caíam lá toda semana. Então foi um ano muito duro pro presidente, né, assumir essa condição, para Augusto, e conseguir levar o ano. E principalmente, eu acho que o pior pesadelo dele era o time na zona do rebaixamento. Ele tendo que reformular, tendo que contratar. Se o time cai com ele, meu irmão... Aí a grande jogada dele foi trazer... E fizeram força pra cair, hein? Teve muita gente que, pá daqui, pá de lá, né? A oposição querendo se transformar e querendo ser o paladino da coisa certa, né? Uns caras que levaram o Corinthians a uma condição de dó em relação financeira, arrebentaram, sem crédito, sem moral, e aí eles vieram, olha, que não sei o que, eu quero isso. Vocês estão de saco. Vocês imaginavam que o Carrilho viria? O Memphis viria? A informação foi nossa aqui dos donos da bola. Vocês imaginavam, por exemplo, que renovaria o contrato do Rodrigo Garro, que o Fausto Vera ia ter o que aconteceu, que o André Ramalho, que o Hugo, que contratou o Talismã. Olha só a janela que veio, a janela que trouxe o Fabinho Soldado e o Augusto Melo, juntamente com as pessoas, com o Mauro também, que foi importantíssimo esse ano, mais uma vez, para o Corinthians. Souza. Se tem uma coisa que cabe elogio e muito ao Augusto é a convicção dele. Ele teve convicção das coisas. E segurou o Fabinho Soldado, hein? E o Fred Luz... Fabinho Soldado, quem segurou você, desculpa, quem segurou foi o Augusto Melo, porque todo mundo queria te mandar embora. Não só ele, o Fred Luz também, né? Quando trouxeram, né? E não tem jeito, o futebol de hoje, se você se organizar um pouquinho e você tem uma torcida que o Corinthians tem, que apoia, que fez vaquinha para pagar estádio, você acaba colhendo os frutos depois. E continua aí, ó. Já no Natal, marque 3 amigos e vai lá, ajuda os torcedores do Corinthians. Porque a torcida do Corinthians não é o Corinthians, não. É a torcida do Corinthians que está fazendo isso muito bem feito. Porque o seu Andrés, o seu Ronaldo, né? O seu Duílio, né? O seu Roberto, o seu Mário Gobi agora estão passando a ceia de Natal maravilhosamente bem, né? Porque estão tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, André Negão, tudo tranquilo. Porque o que vocês fizeram pro Corinthians, o Papai Noel não vai na casa de vocês. Mas não vai mesmo. Vocês podem até levar o Papai Noel, mas de mentira. Mamãe Noel, de mentira. Porque o Papai Noel na casa de vocês não vão. E ó, cuidado, hein? Porque o mundo é assim. O mundo é assim. O que vocês fizeram pro Corinthians é inacreditavelmente vocês querem ainda agradecer o Papai Noel. Souza. Se organizou um pouquinho, trouxe gente capacitada, trouxe gente diferente para o clube, gente que quiseram crescer junto com o clube, que o Fabinho Soldado também cresceu muito no Corinthians. Ninguém sabia que ele trabalhava no Flamengo. Exatamente. Olha quem quis ele, Internacional, Bragantino e o Atlético Mineiro. Então, o Corinthians é uma vitrine, não só para ele. Eu falei aqui quando o Thales Magno chegou, Thales Magno, o Hugo saiu aqui do Brasil escorraçado pelo Flamengo. Tava no Chaves, caiu com o Chaves. Nossa, time ridículo. Entendeu? Caiu com o Chaves. O Chaves do SBT não caiu, não. Que voltou com tudo, tá arrebentando na audiência. Grande Chaves do SBT aí. Olha, tá quebrando a audiência. Vai, Chaves! Hoje a gente fala do Hugo na seleção brasileira. Então, olha a vitrine que tem. E tem uma coisa legal que você falou durante o ano todo pra nós, Souza, foi que nunca mais, nos últimos 9 jogos, ninguém se falou do Hugo. Não fala mais. Se organizou, o Corinthians se organizou. Claro, há muito trabalho. O Veloso falou uma coisa aqui no começo do ano, que o Corinthians não vai, o Augusto não vai conseguir resolver o problema do Corinthians numa gestão. Na verdade, nem diminui a dívida, vai aumentar. Vai aumentar. Não é verdade? Teve que aumentar esse ano.
Por quê? Porque teve que fazer um time. Por quê? Você é carioca? Não, é que saiu assim mesmo. O Corinthians enviou uma proposta a Pogba de 3,5 milhões de reais por mês. O Pogba inicialmente pediu entre 4 e 4,5, tá? Eu acredito, aí é uma opinião minha, sempre falei isso, que se a gente for analisar o contexto todo, isso aí poderia chegar a 5 milhões, tá? Quase 5 milhões. Eu não pagaria 5 milhões pelo Pogba, nem com o patrocinador ajudando. Mas ele pediu 4,5. Tenho falado isso constantemente, tá? E o Corinthians ofereceu 3,5. O Corinthians enviou uma proposta a Pogba abaixo do que ele pediu. É o que o Corinthians pode pagar. E eu acho coerente, tá? Eu acho coerente porque... eu acho coerente. O Corinthians está confiante que ele vai reduzir. E eu tenho certeza, escuta o que eu estou falando, tá? Isso é uma opinião ouvindo fontes. Eu tenho certeza que se o Pogba falar 4, vai fechar. Entendeu? Porque não vai... O Memphis, por exemplo, ganha entre 3 e 4, com metas, né, jogos. O Corinthians, ele está se protegendo no contrato, tá? E está colocando aqueles gatilhos, como fez com o Memphis, de atuações, gols, títulos, né? Principalmente atuações, tá? E também com gatilhos de marketing, né? Vendas de produtos, eu não sei, né? O Memphis já tinha aquela faixinha, né? Que ajuda bastante, tá? Que ajuda bastante. Eu não sei como é que é o caso do nosso querido Pogba, que teria, né, de marketing ali, para, né, já para estar engatilhando aí a venda de produtos relacionados ao Pogba, tá? Gente, mas essa informação foi exclusiva ontem minha, que o Corinthians enviaria uma proposta de 3,5 milhões de dólares. E o Corinthians enviou, tá? E digo mais, hein? E digo mais, escuta o que eu tô falando agora para vocês aqui, porque isso é exclusivo, tá? O Corinthians, eu falei para vocês onde o Corinthians estava encaminhando com uma empresa e tinha uma outra interessada também, que a conversa estava bem adiantada. O Corinthians não assinou nada com essas empresas, mas enviou a proposta mesmo assim. Então, olha só, não se assustem. Não estou falando que isso vai acontecer. Só estou querendo trazer um detalhe para vocês que talvez ninguém tenha e você precisa saber. O Corinthians enviou a proposta a Pogba sem assinar com uma segunda empresa. Apesar de conversas adiantadas, nada foi assinado com as empresas. Com nenhuma, nem com essa. Essa que tinha adiantado aí, eu não tenho informação que assinou. O Corinthians foi lá e enviou a proposta. Talvez o Corinthians talvez esteja tudo certo e só falta assinar. Ou talvez o Corinthians enviou a proposta de 3,5 milhões, a Esportes da Sorte vai dar 2,5. Eu não posso ficar falando o nome, né? Que o YouTube limita. A patrocinadora master do Corinthians vai dar 2,5 milhões. O Corinthians pensou, vou dar 1 milhão e acabou. Vamos mandar essa proposta. Então, gente, escutem o que eu tô falando. Isso é exclusivo, tá? Não está definido ainda o segundo patrocinador. Não está definido. Então, a gente pode... e não está descartado também, tá? E não está descartado também. Então, a gente pode ter, se a negociação fechar, de fato, né? E as coisas estão aí... Não vou falar avançando, porque a pessoa entende fechado, né? Se falar avançado, é fechado. Então, não vou falar. As coisas estão aí caminhando. E se fechar, a gente vai descobrir, depois que fechar, ou durante ali, né, ainda a negociação, eu vou tentar ainda apurar para vocês mais, né? Se fechar, fechou com patrocinadora master e o Corinthians compondo, ou patrocinadora master e mais um patrocinador, ou até 2, não sei. Tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer, tá bom? Então a gente vai ter que esperar para ver o que tá, né, o que vai rolar em relação ao
Pogba. E pra finalizar o vídeo agora, uma informação meio que curiosa aí. Augusto Melo que recebeu uma ligação do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, para que o Corinthians aí aprove a ideia do Santos em diminuir os rebaixados do Brasileirão. O presidente do Santos aí, Marcelo Teixeira, que ligou para o presidente do Corinthians e também para outros rivais paulistas. Então essa foi uma ligação que meio que inusitada aí para tentar fazer uma mudança no futebol brasileiro nos próximos anos. Isso porque o mandatário recebeu a ideia de reduzir o número de rebaixados no Brasileirão. O presidente do Santos aí, Marcelo Teixeira, ligou para o presidente do Corinthians, Augusto Melo, e outros mandatários também dos rivais paulistas aí para discutir essa diminuição do número de equipes rebaixadas da Série A no Brasileirão. Por que será que o Santos quer diminuir esse número de rebaixados, hein? O Marcelo Teixeira relatou que Augusto foi favorável à decisão e em conversa com o Globo Esporte aí, além disso, ele afirmou que o presidente Casares do São Paulo também se mostrou muito bem adepto a ser modificada essa regra aí no Brasileirão. No modelo atual do Brasileirão, os 4 piores colocados são rebaixados para a Série B. Em 2023, inclusive, o Santos foi rebaixado aí pro Brasileirão, ficando em 17º na tabela com 43 pontos. Será que ele tá com medo de ser rebaixado de novo? Alguns clubes aí têm defendido que apenas 3 equipes sejam rebaixadas para a Série B, o modelo que já é adotado na Inglaterra, na Itália e na Espanha, e na Alemanha e também na França. Nesses locais aí, os torneios são disputados por 18 times, além disso, promove confronto entre a equipe que fica na 16ª colocação e o terceiro colocado da segunda divisão. Aí eles disputam meio que um playoff ali para ver quem vai ficar na primeira divisão e quem vai continuar na Série B. Isso seria uma coisa interessante, mas vamos ver se daí vai para frente ou não, né? Você concorda com essa regra aí com o presidente do Santos de tentar diminuir o número de rebaixados do Brasileirão? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative as notificações para você não perder nenhuma notícia do Coringão e até a próxima vídeo. Valeu, fiel!